Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma série das entrevistas, a Galucas Entrevista. Hoje eu tenho um convidado, como de hábito. Meu convidado hoje é uma pessoa que vem se destacando. Para vocês terem uma ideia, ele é autor de 17 livros. Ele escreve, é um intelectual de alto coturno, é um servidor público federal, pessoa muitíssima preparada, apesar de jovem. Ele é da Justiça Federal, é um juiz federal. E eu o convidei, ele gentilmente acatou meu convite, está aqui comigo. Vou conversar com o Dr. Leandro Cadenas Prado, juiz substituto da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, ao qual eu agradeço por ter atendido o nosso convite, Dr. Leandro. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos os espectadores. Então vamos conversar. Eu vou começar. Eu tenho um hábito, doutor, dependendo do meu convidado, eu pesquiso um pouco para conhecer um pouco do perfil. E ao fazer isso, eu fui lá no meu oráculo, né? Eu chamo de oráculo, é o Google. O Google, ele modificou a vida das pessoas, porque antigamente nós íamos no Aurélio, nós íamos no Michaelis, procurar informações, elas eram lentas. Hoje não. A gente pega o nome da pessoa, bota no Google e, como num passe de mágica, está tudo lá. E eu fui buscar informações a respeito do senhor para poder alimentar a nossa conversa aqui e fiquei, confesso, surpreso com a produção que o senhor tem literária. O senhor escreve sempre, eu notei também que suas obras são sempre direcionadas para quem quer fazer concurso público. É isso, doutor? Exato. Por que o senhor foi nesse nicho? É porque, na verdade, quando eu comecei a estudar para concurso público, já há muitos anos, mais de 20 anos, não existia no mercado editorial livros especializados em concurso público. O que a gente encontrava eram só apostilas muito mal escritas, com conteúdo bastante superficial, e livros com profundidade suficiente para que a gente tivesse o conteúdo adequado para passar no concurso, a gente não encontrava. Eu comecei a dar aula para concurso público, e como sempre aula de direito, como a minha primeira graduação é na área de engenharia, então a minha aula de direito como engenheiro, ela tem um foco bastante diferenciado, é diferente de um juiz, um promotor, um advogado dando aula de direito e um engenheiro dando aula de direito. Como o público não é um público de bacharéis em direito, então normalmente são concursos que não exigem a formação em direito, então os alunos eles têm muita dificuldade em aprender matérias de direito, como direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, que muitos concursos hoje cobram. E para aquele que se formou em matemática, em administração, em economia, em contabilidade, tem dificuldade em entender isso. E como eu tive essa dificuldade inicialmente, a minha aula se transformou em alguma coisa mais simples para o aluno, ensinar o direito de forma simplificada. E da mesma forma, a minha aula, eu repassei isso para os livros. Então a forma como eu escrevo, eu tento escrever de forma simples para que qualquer pessoa que não conheça o direito consiga ler e entender. Então inicialmente começou por uma falha no mercado, digamos assim, que era a falta de livros nessa área. Então eu tenho um livro de servidores públicos federais, por exemplo, que foi o primeiro no mercado, voltado para concurso público. Hoje a gente tem pelo menos uns 20 títulos de autores diferentes e de editoras diferentes explorando exatamente isso, mas quando eu comecei não tinha, eram raros os livros. E aí eu fui escrevendo e a cada semestre escrevia um livro diferente e assim foi. Hoje não, hoje todas as editoras têm um setor especializado em concurso público, porque vende muito, assim, no volume vende muito livro. Mas hoje a gente tem muitos livros no mercado explorando o concurso público, coisa que a gente não via 15 anos atrás, isso não existia. É um fato. Doutor, o senhor tem 17 livros produzidos. Para a sua idade, o senhor tem, não vou perguntar aqui, mas nota-se que é um jovem. 40 anos, 40 anos é um jovem. O senhor tem uma produção literária que, inclusive, surpreende, são 17 livros. As editoras que o procuram, que o senhor procura também para editar os seus livros, é sempre a mesma ou elas se diversificam? Não, eu tenho basicamente na editora Ímpetus e na editora Método. As duas têm foco em concurso também, ou seja, um setor dentro da editora voltado para concurso, e eu prefiro publicar por aí. O senhor é professor de Direito... Direito Administrativo. Numa das faculdades locais, Unifoz. Exato. Muito bem. Doutor, por que é que
existe uma grande parcela de pessoas, principalmente os jovens, que conseguem chegar ou cursar uma faculdade, não é? Que é a minoria no país que consegue chegar ao término de uma faculdade, um curso superior. Nós sabemos disso, infelizmente, mas é assim. E a área do direito é muito procurada, e uma grande maioria dessas pessoas que se formam em direito, passam na OAB, uns passam, outros não passam. A maioria não passa, exatamente, o senhor colocou bem, aqui em Foz é bem assim. A maioria não passa, mas eles têm um curso de direito que os capacita a fazer um curso para servidor público federal e estadual. Exato. Que é o sonho dessa gente, é tornar-se ou procurador de justiça, ou procurador da República, ou promotor de justiça, quer seja estadual, federal, ou juiz. Por que, doutor, que chama tanta atenção dessa gente? É o topo da linha? Chegar como um juiz, por exemplo, federal. Ganha-se bem, é um cargo que conforta. É isso, doutor? Como é que o senhor se sente sendo juiz federal? Desde quando o senhor é juiz? Eu tenho na magistratura federal já há 3 anos, quase 3 anos. E como é o serviço público brasileiro, doutor? Ele é atraente? O serviço público como um todo, ele é atraente porque ele tem, na média, um salário melhor do que o salário do mercado. E além disso, ele tem uma grande vantagem, que é a estabilidade adquirida depois de algum tempo. Então, especialmente no nível federal, você dificilmente vai ser mandado embora ou vai acordar e não ter um emprego, como isso acontece na iniciativa privada. E o concurso público ele é bastante democrático. Você estuda e se você foi bem na prova e estiver dentro do número de vagas, uma vaga é sua. Agora, na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, você pode ter um excelente currículo, ser um excelente profissional, mas, de repente, acabam contratando uma pessoa que é amigo do diretor ou filho do diretor. Então, no serviço público, isso, em tese, isso não existe. Se você faz uma boa prova e você consegue uma boa classificação dentro do número de vagas, uma vaga vai ser sua. E a partir disso, passou 3 anos e foi aprovado no que a gente chama de estágio probatório, você ganha estabilidade e você vai ficar até a aposentadoria, a não ser em algumas raras exceções que você pratica alguma falta grave. Então isso incentiva bastante as pessoas a buscar o serviço público, o salário de um lado e a estabilidade, que pode ter alguma crise, pode ter algum problema no mercado, mas que o serviço público raramente é afetado. Em situação normal não é afetado. Então, numa situação em que há uma certa defasagem no mercado de trabalho, o serviço público sempre é uma preferência. Hoje em dia, como o mercado de trabalho a gente está próximo do pleno emprego, então hoje em dia já não é tão procurado assim, ele é mais procurado por pessoas que querem de fato o serviço público, e não como mais uma opção, porque muita gente olha o serviço público só por causa do salário. Sem dúvida. Não está nem aí qual que vai ser o trabalho, qual que vai ser o cargo, só quer saber do salário, depois passa, trabalha e de repente não gosta daquilo que faz. Mas numa situação de recessão, muita gente vai por aí. Agora, como a gente tem hoje quase pleno emprego, os que vão para o serviço público são aqueles que querem aquela atividade. Então, como o senhor citou, promotor de justiça, ou um delegado, ou um analista, ou um juiz, enfim, são pessoas que hoje eu percebo que os candidatos ao concurso público, em sua maioria, são pessoas que querem desempenhar aquela atribuição. Sem dúvida. Então você tem que ter uma vontade anterior e você corre atrás. O concurso é muito difícil, em geral os concursos públicos são difíceis, é uma concorrência acirrada, muita gente concorrendo para poucas vagas. Tem que conhecer de várias matérias, as provas costumam ser difíceis, então não é fácil, ninguém passa num concurso sem estudar. Sem dúvida. E são anos, eventualmente são anos de estudo. Eu conheço pessoas que passaram mais de 5 anos para conseguir aprovação no concurso e outras pessoas que nem com 5 anos passaram. Outras pessoas talvez com 1 ou 2 ou 3 anos, mas sem estudar, não chega lá. Não existe a possibilidade de você passar no concurso. Não tem milagre, né? Não existe milagre. A não ser em alguns cargos específicos, salário muito baixo, ou então concursos estaduais ou municipais, que aí eventualmente pode ter uma concorrência baixa, um salário muito baixo, que talvez seja mais fácil. Tocando nesse... qual é a diferença do salário de um juiz federal para um desembargador federal? A diferença é muito grande? É de 5%. É pequena. A diferença é sempre de 5%. Dentro do Poder Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha o teto... que é o máximo? O subsídio máximo dentro da carreira? Do Poder Público Nacional. Sim.
o ministro do STJ ganha 5% a menos, e o desembargador ganha 5% a menos, e o juiz de primeira ganha instância, sempre 5%. a menos. Isso. Voltando lá naquela questão gosto sempre de discutir isso com os meus convidados, porque é um fenômeno que acontece no Brasil, sobre a questão do pouco índice de aprovação nos exames da OAB, da ordem, chamado exame da ordem. O que o senhor reputa essa questão? Por que a grande maioria não consegue de imediato passar no exame da OAB, doutor? Eu sou muito sincero com o senhor, e essa minha opinião é uma opinião pública, não tenho nenhum problema de discuti-la em outros locais. Na minha opinião, é a falta de qualidade de ensino. Eu sou professor já há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu percebo isso no dia a dia da sala de aula. Sim. A qualidade do ensino brasileiro é muito baixa. Hoje o que a gente percebe que se busca é a formatura, é o diploma, é quase que um consórcio de diploma nas faculdades privadas. Você paga as mensalidades todas, chegou no final do curso você recebe o diploma. Não existe um compromisso maior com a qualidade. E eu acho que talvez pelo fato de existir o exame de ordem, o que significa que o bacharel em Direito, ao final do curso, ele vai ter que fazer uma prova, e se não tirar uma nota mínima naquela prova, não vai poder exercer a advocacia. E aí, se ele não exerce a advocacia, são poucas as atividades profissionais que ele pode exercer apenas como bacharel. Claro, ele pode fazer uma série de concursos públicos, sem dúvida, ele pode ser juiz. Sem ter passado na OAB, ele pode ser juiz. Mas ele vai ter que passar no concurso. Então, ainda que ele não preste a OAB ou que não passe na OAB, ele pode fazer concurso público. Mas tirando o concurso público e tirando a advocacia, quase não sobra nada para fazer no mercado de trabalho. Então, como existe esse exame de ordem para fazer esse filtro, então a sensação que eu tenho muitas vezes é que os professores ou as faculdades não estão muito comprometidas com o resultado final, porque vão ter um aluno formado que, se ele não passar na OAB, ele não vai prejudicar a sociedade, porque ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai ficar inerte. Vai ficar inerte, ele vai ter um diploma, e só isso. Então, com esse fenômeno de multiplicação das universidades privadas, a gente tem uma quantidade gigantesca de universidades privadas de direito. Então, desova no mercado milhares de bacharéis em direito, mas isso não se transforma em advogados, porque eles dependem da prova. E não vou dizer que seja uma prova difícil, não é uma prova difícil. É uma prova que vai exigir o seu conhecimento durante os 5 anos da faculdade. Sem dúvida. Que foi o meu caso, e o caso de muitos colegas, se você leva a faculdade de forma séria, não precisa ser um exemplo de aluno, mas se você leva de forma séria, você não precisa nem estudar para a prova da ordem. E você vai passar, mas a gente vê que o índice de aprovação é inferior a 20%, então isso não pode estar certo. Não pode estar certo. O senhor colocou muito bem, até corajoso em colocar dessa forma, o senhor foi no âmago da questão. A grande questão é que o ensino no Brasil é de baixa qualidade. É simples, nós temos os indicadores aí, e é uma discussão que às vezes melindra falar isso. O senhor foi muito franco, eu também tenho a mesma opinião do senhor. O nosso ensino é deficiente, sim. Começa desde lá de baixo, né? Desde o primário, vai subindo até no topo da pirâmide, que é o senhor colocou bem, tem muitas faculdades particulares, os cursos de direito proliferam e fica esse povo aí inerte, sem conseguir passar na OAB, sem saber o que fazer, não podem advogar, não tem meio de subsistência. Mas isso ocorre também nas faculdades públicas, doutor? Não, de uma certa forma sim, né? Nas públicas também? Sim, me parece que sim, mas o diferencial da universidade pública me parece que é o aluno, muito mais do que o professor. Porque o aluno que passa no vestibular de uma universidade pública, via de regra, já é um aluno intelectualmente falando, e claro, talvez com uma carga de preconceito, mas isso é o que me parece que a gente vê de fato. O aluno que passa num vestibular mais difícil, em tese, é um aluno melhor. Sem dúvida. Isso me parece um raciocínio lógico bastante adequado. Então, se o vestibular é muito mais difícil passar numa universidade pública do que numa privada, então presume-se que os alunos sejam melhores. Então, os alunos numa universidade pública, me parece que eles vão atrás do conhecimento, ainda que a aula seja um pouco deficiente, mas eles têm uma capacidade de apreensão do conteúdo melhor. Isso, claro, não estou identificando nenhuma faculdade pública, nenhuma faculdade privada. Estou falando isso na minha percepção generalizada, assim como eu sinto que são os alunos de uma universidade pública e de uma universidade privada. Muito bem, eu estou conversando aqui com o juiz federal
Criminal, da 5ª Vara Criminal, Dr. Leandro Cadenas Prado. Vamos fazer a nossa interrupção do primeiro bloco e na sequência voltamos. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand comes to that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get together, work it about it, makes the world go round. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Estamos de volta aqui, hoje recebendo o juiz federal, Dr. Leandro Cadenas Prado, que é também, além de juiz, ele é engenheiro civil, ele foi auditor da Receita, trabalhou na Justiça Federal durante um bom tempo, prestou concurso e passou. Hoje é juiz federal aqui em Foz. E eu queria dizer o seguinte, no imaginário popular, eu sei, as pessoas, a grosso modo, acham que o juiz, principalmente o juiz federal, que é o braço da lei, né? Ele é o Estado constituído na sua essência mais explicitada, é um juiz, o Estado. E as pessoas às vezes imaginam que um juiz, e imaginam que um juiz não vai no cinema, não pega a esposa, toma sorvete, que pratica esporte, e no imaginário popular é assim que funciona. As pessoas acham que um juiz ele é diferente, porque ele fica fechado no gabinete. É assim que funciona, doutor? O juiz, afinal, é uma pessoa diferente, porque está lá no topo da pirâmide. Como é que é a vida de um juiz como o senhor, jovem, 40 anos? O senhor tem hábitos? O que o senhor faz quando o senhor para de ler os seus processos, escrever, não é? O senhor tem uma vida normal? De fato, essa é uma sensação generalizada mesmo, que o juiz talvez esteja em outro patamar, ou que não tenha vida normal, mas a nossa vida é normal, doutor? A minha vida não mudou absolutamente nada de quando eu era auditor da Receita Federal ou de quando eu era um estudante, a não ser o fato de eu passar a usar terno todos os dias. Mudou só isso? Talvez essa tenha sido a diferença mais visível, mas... não, o juiz faz exatamente a mesma coisa que todo mundo, não muda nada. Talvez uns ou outros, talvez porque se sintam ameaçados ou alguma coisa assim, tenham que tomar algum cuidado extra, mas a imensa maioria dos juízes, ela passa sem que os demais percebam. Hoje eu fui até o shopping e encontrei 4 juízes amigos nossos, inclusive todos eles de bermuda e camiseta. Hoje na Justiça Federal, o dia de hoje é feriado, só para deixar isso bem claro. Sim? Por causa de quê, doutor?
A lei da Justiça Federal prevê que o dia de hoje é um dia de feriado. Hoje é dia 1º de novembro, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro. É o dia da Justiça Federal? Não. Justiça Federal Por que é feriado, doutor? é uma previsão na lei, talvez tenha alguma relação. E está tendo uns jogos aqui. Está tendo jogos da Justiça Federal. Alusivo à Justiça Federal. Isso, então sempre nesse feriado do dia 28 de outubro, que foi na segunda-feira. É feriado por conta do Dia do Servidor Público. Sim, e dia e na sequência... 1º e 2 de novembro também é feriado. Mas voltando, o senhor encontrou os amigos lá no shopping então, de bermuda? De bermuda. Normais? Normais, absolutamente normais. Doutor, mas não sobe. Essa conversa eu acho interessante, porque a condição humana ela é muito curiosa, né? Ela muda de pessoa para pessoa, nós somos essa massa orgânica. E esse poder que um juiz, por exemplo, um juiz federal, ele é instituído desse poder, ele é o Estado, né? O Estado está aqui representado no senhor. Isso não, às vezes não sobe a cabeça, não, doutor? Sem dúvida, sem sobe, dúvida. Não sobe? Tem muitos colegas que sofrem do que a gente chama, ironicamente, juizite, isso, ou promotorite. O senhor já foi acometido dessa patologia? Eu acredito que não, mas é muito difícil a gente se analisar, né? Mas pelo que dizem os que me conhecem, não. O senhor é uma pessoa continuo tratando as pessoas bem, como eu sempre tratei, com respeito, com educação. Os réus eu trato sempre com educação, eu sempre chamo de senhor. Eles muitas vezes me chamam de senhor também, de excelência, mas já me chamaram de cara, de meu, de menino, enfim. Eu sempre chamo de senhor, eu trato com todo o respeito todos eles, e eu estou fazendo meu trabalho, e os réus eles sabem que eu estou fazendo meu trabalho, que a polícia está fazendo o trabalho dela, que o Ministério Público está fazendo o trabalho dele, e todo mundo está fazendo o seu trabalho, com respeito à pessoa que está ali, não é porque eventualmente praticou um crime, ou presume-se que praticou um crime, que não vai faltar com respeito. A gente vai atuar de acordo com o que previu a lei, e é para isso que nós fomos preparados. Exatamente. Doutor, vamos voltar lá à questão dos concursos públicos. Eu acho esse tema muito interessante, e o senhor, vamos aproveitar ao máximo o senhor aqui, porque o senhor especializou-se nessa área, né? O senhor escreve livros, já disse muito bem, o senhor dá aula, e o senhor uniu as aulas que o senhor administra, e dali o senhor escreve o livro que vai parar na mão de pessoas que querem passar num concurso público. Existem muitos concursos públicos no Brasil, eles acontecem de quando em quando? Como é que é isso, doutor? A nossa Constituição é de 1988 e ela exigiu que o preenchimento de todos os cargos fosse através de concurso público. Antes de 1988 não existia essa exigência. Então poderia haver ou não concurso. De 88 para cá, e nós completamos aí no mês passado, 25 anos de Constituição. Quarto de século. Exato. Né? Nesses 25 anos, então, todos os cargos públicos e os empregos públicos passaram a ser preenchidos através de concurso público. Então, a gente tem cargos de todos os níveis, em todos os entes da federação, em todos os poderes. União, Estado, Distrito Federal, município, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, em todos eles temos concurso público por exigência constitucional. Não existe, nem na Constituição, nem na lei, uma obrigatoriedade de ter concurso de tanto em tanto tempo. Isso é a administração quem decide. Então tem lá 10 vagas, 50 vagas, 200 vagas. Não existe esse número fixo. A administração é que vai avaliar a oportunidade de fazer um concurso. Só uma pergunta. Quando o senhor chama administração, é a União? Não, o Estado, o município? Quem é o responsável pelo concurso? À medida que os juízes, que os servidores públicos, quer seja estaduais, municipais e federais, vão aposentando, vão abrindo vagas, é isso? Isso, vão abrindo vagas, vão saindo, vão morrendo. Ou uns morrem. Vão mudando de cargo. E aí automaticamente são anunciados os concursos. Isso, vão abrindo vagas, aí vamos supor que tenha vagas aqui na Câmara de Vereadores do município de Foz do Iguaçu. Tá. Então, tem lá 20 vagas, pode abrir um concurso para preencher essas vagas. Muito bem. Temos aí 500 vagas de auditor fiscal da Receita Federal, então é a União que vai abrir esse concurso. Temos vagas aí para procurador do Estado do Paraná, então vamos supor que tenha 10 vagas, então é o Estado do Paraná que vai abrir esse concurso. Então o concurso, somando os 3 níveis da federação e os 3 poderes da federação, a gente tem dezenas e dezenas de concursos o tempo todo no Brasil todo. Sim. Então o que os candidatos normalmente fazem é escolher qual carreira quer seguir, carreira fiscal, Sim. carreira militar, ou então advocacia pública, ou então magistratura. São várias as carreiras possíveis e decide qual carreira que quer. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Essa questão da quantidade de vagas que é oferecida,
e a quantidade de pessoas que se aventuram, né, a essas vagas, que relação é essa, doutor? Como Isso é que varia funciona isso? muito, eu já vi concurso. Por exemplo, para do juiz federal no Paraná, vamos supor que tenha aí 10 vagas, quantos candidatos você já ouviu falar? No meu concurso, quando abriu o edital, tinha uma vaga. Uma vaga? Uma vaga. Quantos E se uns habilitaram? 4.000 candidatos, mais ou menos. É muito Algo assim. concorrido. Mas depois, o concurso leva quase um ano. Ao final desse um ano, já eram 20 vagas. Aumentou. Vai aumentando, sim. Mas quando abriu, era uma vaga apenas. No final, 20. A Receita Federal hoje tem em torno de, eu acredito, já faz alguns anos que eu saí da Receita Federal, mas eu acredito que a Receita Federal hoje deve ter em torno de 4, 5, 6 mil vagas abertas. Só que a União nunca faz concurso para tudo isso, então eles optam por fazer concurso para 300 vagas, para 100 vagas, para 500 vagas, depende do orçamento, depende da necessidade, depende dos interesses. Tá, então, talvez numa média a gente possa dizer aí que sejam 100 candidatos por vaga, tá certo. Mas já teve um concurso da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, salvo engano, com 800 mil candidatos. Então, sim. Eu acho que na época devia ter uns 600 vagas, então sim, mais de 1.000 candidatos por vaga, era alguma coisa assim, não me muito lembro. Vamos fazer, doutor, mais um break. A minha conversa hoje é com esse juiz federal, doutor Leandro Cadenas Prado, que é especializou-se, além de juiz federal, atua na Justiça Federal aqui de Foz, juiz criminal. Depois vamos falar um pouquinho da atuação dele aqui na Justiça Federal. Ele especializou-se em escrever livros que facilitam o ingresso das pessoas no concurso público. Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Estamos de volta. Você que está chegando na sua casa agora, que é assinante desse canal, eu quero dizer que nós estamos conversando aqui, já foram 2 blocos, 3 blocos. O meu convidado é o juiz federal, Dr. Leandro Cadenas Prado, que além de juiz federal também especializou-se em escrever livros, obras para facilitar a vida daqueles que se formam e com o intuito até pré-estabelecido de entrar no serviço público, quer seja municipal, estadual ou federal. Vou aproveitar o Dr. Leandro e pedir que o senhor, se possível, aproveitar que dê algumas dicas
né? O senhor deve ter escrevido algum livro sobre dicas de como enfrentar o concurso para ter sucesso, doutor, e conseguir uma vaga. Qual seria essa? Logo que eu passei no concurso de juiz, que foi o último concurso que eu fiz, que era o cargo que eu queria no final, eu escrevi um livro justamente sobre a sua... Isso, Memórias e Dicas de um Concursando que Não Desistiu. É o nome do livro? Exatamente. Tem aqui na cidade, na Conda, sim, doutor? Sim, tem esse livro para vender. E nesse livro Você pode repetir o nome? Memórias... O livro é Concurso Público Eu Passei. Muito bem. Memórias e Dicas de um Concursando que Não Desistiu. Fale sobre esse livro, doutor. Então, nele eu escrevi um pouco da minha trajetória e dando umas dicas que era o que os alunos me demandavam muito, né? Afinal de contas, depois de ter passado em vários concursos, eles queriam saber quais eram as dicas e eu tentei resumir nesse livro essas dicas. Em resumo, é perseverança. Perseverar, né? É estudar. A palavra-chave é estudar. É você querer aquilo e não desistir enquanto não conseguir. Tem que queimar a pestana, doutor? Não tem segredo. É estudar. Tem que estudar. E os livros à disposição de quem quer estudar? Eles são bons. O senhor me falou até que uns tempos atrás só existiam apostilhas arcaicas, né? Exato. Hoje, no momento atual... Bom, o senhor mesmo tem um vasto... Sim. O mercado hoje está repleto de obras. Tem boas obras. Esse seu livro... Boas e não boas. Né? Esse livro que o senhor escreveu, Eu Passei, o senhor relata ali... Por exemplo, um exemplo que eu vou pedir ao senhor. Essa questão, tem pessoas que são muito nervosas, ansiosas. E eu, por exemplo, sou muito ansioso. Eu já fui fazer provinha para habilitação e achei que sabia demais. E eu fui rapidinho e fui reprovado. Isso lá atrás, nos anos 70, a primeira que eu vi. Pessoas ansiosas têm uma técnica para combater a ansiedade, doutor? De fato, a ansiedade só prejudica. Não vai ajudar em nada a ansiedade. Você tem que estudar durante bastante tempo e ter a segurança de que você sabe. Porque o primeiro concurso que eu fiz para a Receita Federal em 98... aconteceu isso comigo. Eu quase não dormi na véspera de ansiedade. E aí, quando eu cheguei na hora da prova, deu um branco. Por duas questões que eu não passei. E se eu tivesse dormido bem naquela véspera, talvez eu tivesse conseguido. Esse é um dos itens, dormir bem na véspera. Sim, dormir bem, ter segurança, ter tranquilidade, você se preparar com antecedência também. Não adianta achar que você vai estudar 2 meses e fazer a prova e vai passar. Não, aí você vai se cobrar demais e não vai obter o resultado. Então, aquele que opta pelo concurso público, ele tem que começar a sua vida de estudo para o concurso público sabendo que vai demorar bastante tempo. Não adianta você achar que vai fazer inscrição num cursinho, com 4 meses de aula vai passar num concurso e vai ganhar 15 mil reais por mês. Isso não existe. Não é assim. Isso não existe. Você vai ter que estudar, estudar. Talvez você leve 2 ou 3 anos estudando em casa, sozinho, com toda a pressão, eventualmente, da família, dos amigos, etc., para conseguir passar num concurso desse. Mas depois que você passa no concurso, começa a ganhar 15 mil reais por mês, como é o auditor da Receita Federal, por exemplo, aí tudo vale a pena. Você olha para trás e vê que aqueles 2, 3 anos de sacrifício valeram a pena. O segredo está em você estudar muito, mas o principal segredo que me parece é você manter a motivação durante esse tempo todo. Porque você estudar muito durante 1 mês ou 2 meses, isso é fácil, qualquer pessoa consegue. O problema é você estudar muito e com dedicação e com todos esses problemas que a vida do estudante traz consigo durante 2, 3 anos. E repetindo a matéria, estudando, fazendo concurso, não indo bem, depois estuda para o próximo concurso, melhora um pouco e assim vai. Isso é cansativo. Então a principal dica que eu sempre dou é você manter a motivação. Sim. Porque e cada um vai ter que ter a sua motivação. Sem dúvida. Sou eu que vou dar uma motivação para vocês que estão estudando. Não, eu quero estudar, eu quero fazer o concurso porque eu tenho o sonho de ser juiz. Porque eu quero passar férias na Europa todo ano. Porque eu quero comprar uma casa nova, um carro novo, enfim, cada um, porque eu quero servir ao público, porque eu quero desempenhar essa atribuição, porque o meu sonho é ser agente de Polícia Federal. No momento em que você estiver estudando e deu aquele baque, aquela desmotivação, aí você tem que lembrar o que eu estou fazendo aqui, por que é que eu estou estudando. E isso faz com que você se reanime. Foram anos estudando para a magistratura. Quando eu quis ser juiz, eu era um engenheiro eletricista, só corrigindo a sua informação anterior, eu sou engenheiro eletricista. Pois não. Eu era engenheiro eletricista de formação e eu queria ser juiz, então eu ainda tinha que fazer 5 anos de faculdade de Direito, ainda estudar mais para o concurso, esperar 3 anos depois de formado, que é o que a Constituição exige,
E vocês acham que eu não tive momentos de desânimo? Vários e vários e vários. Mas toda vez que eu desanimava, eu lembrava, por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero ser juiz. Tá certo. E aí voltava com mais força para os E o estudos. senhor, quando pequeno, o senhor estudou em escola pública ou privada? Desde lá, mas tem a idade. Até a 8ª série, ou até o final do ensino fundamental, foi... Escola pública? Não, escola privada. Particular. O ensino médio e a engenharia foram escolas federais. Federais, né? Federal, isso. Tá. O ensino Doutor, médio- eu vou chamar o senhor aqui para um assunto curioso. Ontem eu recebi no meu computador, nossa, teve o Enem agora aqui, não é? Hoje está tendo, se não me engano, esse final, domingo teve provas de Enem aqui em algumas faculdades, aqui nós estamos na rua da UDC, e o Enem, eu quero a sua opinião, o senhor é do ramo, o senhor é professor universitário, o que o senhor acha do Enem? A pretensão da União foi criar o Enem para que substituísse o vestibular, né? Que opinião o senhor tem sobre isso? O Enem veio para ficar ou ele não consegue, o modelo antigo era melhor? Não, me parece que, na teoria, é uma excelente forma de você avaliar o ensino público como um todo, ou o ensino como um todo. É uma excelente forma, porque você consegue, num exame nacional em que todas as questões são iguais para todos os alunos, você consegue ter uma avaliação melhor do nível de ensino e fazer adequações. Então, se numa determinada região as notas foram baixas, não é porque a prova foi difícil, porque a prova é a mesma para todos, certo, mas porque os alunos estão menos preparados. Então, como uma forma de você avaliar o ensino nacional como um todo, na teoria, eu acho uma excelente forma de fazer isso. E a partir do momento em que você consegue ter um nível de ensino com uma qualidade equilibrada em todo o país, transformar isso numa porta de entrada para a universidade também me parece bastante adequado, mas isso tudo no campo da teoria. Agora, na aplicação prática disso é que a gente encontra algumas defasagens, especialmente entre as diversas regiões do Brasil. O que a gente observa é que os países desenvolvidos, Estados Unidos, alguns países da Europa, ninguém usa mais o vestibular. O modelo é o modelo que está tentando se aplicar no Brasil, que é isso que o senhor acabou de falar, né? Ele é mais democrático e... Se a gente tem um ensino com uma qualidade mais ou menos equânime em todo o país, isso funciona bem. Agora, se a gente tem níveis de ensino bastante diferenciados, aí... Vou aproveitar o senhor agora e entrar na área criminal que o senhor atua. O senhor acabou de dizer, veio aqui para Foz, tem 3 anos, fez concurso para juiz, passou, foi lá no seu tribunal em Porto Alegre, na 4ª região, foi empossado, e está aqui em Foz exercendo suas funções. Muito bem, diga-se de passagem. A gente acompanha o trabalho dos juízes federais aqui e dos estaduais também. O senhor, essa questão, doutor, está na lei da progressão do regime da pena, né? Agora nós pegamos um caso prático aqui, essa semana, poucos dias atrás, anteontem, teve o Tribunal do Júri, julgou um caso rumoroso, o cidadão que mandou matar a mulher acabou sendo considerado culpado, a juíza o apenou. Ele teve lá as agravadoras, ele pegou uma pena de 23 anos em regime fechado. Aí o cidadão comum, agora nós vamos lá para o imaginário popular. Nossa, 23 anos, que coisa boa, né? O cidadão que está ávido por justiça, porque é uma coisa, o cara manda matar a mulher para ficar com os bens. E de repente, na verdade, ele não vai ficar 23 anos na cadeia. Ele vai ficar 2/5 da pena, cada 5 anos soma 2, portanto ele vai passar ali 9 anos, fechado. E se ele for uma pessoa esclarecida, tiver uma certa cultura, ele pode dar aula lá dentro que vai redimir de cada 3 anos, redime 1 da pena. Como é que o senhor vê isso, doutor? Essa questão de o indivíduo pega uma pena, o senhor já deve ter dado apenado pessoas aí há 20, 30, 40, 50 anos. Essa progressão do regime, isso é salutar? Dentro da teoria da pena, a gente tem 2 funções, ou entre outras, mas 2 funções importantes da pena, que uma é retribuir o mal que aquela pessoa teria feito para a sociedade, mas outra, na hora de aplicar essa pena, outra função dessa aplicação da pena é a ressocialização do preso. Porque o que se pretende com a pena, além de retribuir o mal que ele fez, é restringir a sua liberdade, mas preparar para que ele volte ao convívio social. Muito bem. Então a volta ao convívio social não pode ser uma volta
sem maiores cuidados. Então, nesse exemplo que o senhor citou de 23 anos, o cidadão não pode ficar 23 anos atrás das grades, num regime fechado, e quando deu 23 anos e um dia, abre as portas e você está na rua e vai buscar sua vida. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai voltar a delinquir? Essa pessoa não tem trabalho, não tem profissão, e se tiver profissão ninguém vai dar emprego para ela, não está 23 anos atrás das grades, não sabe como é vir em sociedade mais. Então, na teoria, busca-se então buscar ou facilitar com que esse réu, esse condenado, ele aos poucos vá retornando à sociedade. Então ele vai passar uma parte da pena preso 24 horas por dia atrás das grades, uma segunda parte da pena ele vai ficar num regime semi-aberto, em que eventualmente ele até pode trabalhar, etc. E na terceira parte da pena ele vai ficar num regime aberto, que ele eventualmente ele pode passar a semana trabalhando, estudando, etc. Passa o final de semana na cadeia. Então, aos poucos, ele vai retornando, de tal forma que, quando ele cumprir essas etapas todas, ele está apto a voltar ao trabalho. Isso, na teoria, é assim que deveria ser. Então, por isso que a gente tem a sensação, o leigo que não conhece esses detalhes, qual é a razão de ser, tem a sensação de uma certa injustiça. Então, quer dizer que ele pegou 20 anos, mas ele vai passar uns poucos anos preso e já vai para a rua. Esse já vai para a rua significa que ele está sendo ressocializado aos poucos. Então, essa é a teoria e para isso que Agora, me permita, o nosso sistema penitenciário que nós temos implantado no país, como se sabe, nosso próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já disse que as prisões brasileiras são masmorras. O senhor há de se lembrar disso. E como é que fica essa questão, doutor, que o país não consegue manter um sistema penitenciário decente? Porque as penitenciárias brasileiras, a grosso modo, são todas públicas, né? Elas são geridas pelo Estado. Lá nós temos países como países desenvolvidos do primeiro mundo, que as penitenciárias estão sendo privatizadas. São empresas e lá costuma funcionar. Você entra lá dentro e tem o regime. E aqui no Brasil, nosso sistema penitenciário é caótico. Como o senhor vê isso, doutor? As penitenciárias brasileiras. De fato, não é? Na média, são caóticas mesmo, sim. É uma superpopulação carcerária, porque o caso é que manter o preso é muito caro. Sem dúvida. É muito caro, eu não me lembro exatamente dos valores. E esse contágio que ele tem lá dentro com indivíduos mais perigosos, sim, acaba ele acaba se doutorando no crime. O senhor vê dessa forma também? Muitas vezes, sim. Não é? Na maioria dos casos. O réu, ele passa meses ou anos encarcerado em situação insalubre, falta de higiene, falta de insolação, excesso de umidade. Muita gente numa cela, talvez de 7 pessoas, fiquem 50 pessoas. Ele vai sair de lá com raiva do sistema. Então ele não vai sair de lá, na maioria das vezes, a chance dele sair de lá reeducado e arrependido e pronto para uma vida nova fora do crime, as chances são reduzidas por conta disso. Mas a questão é que é muito caro manter o preso, é muito caro construir presídio e talvez, dentro das políticas públicas, que aí não é uma decisão do judiciário em regra, a política pública é a decisão do político, do governante, do governador, do presidente da república, do prefeito, enfim, eles é que vão decidir qual que vai ser a destinação do dinheiro e talvez colocando numa balança, eu vou destinar esse dinheiro para saneamento básico, para escola, para creche, para hospital ou para presídio. Nessa hora, talvez o presídio acabe ficando em último lugar. Vamos fazer o último bloco aqui, interrupção. Meu convidado de hoje, juiz federal, Dr. Leandro Cadenas Prado. Vamos lá para o intervalo e voltamos no último bloco dessa conversa aqui. Muito obrigado. Faça favor. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves.
em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas, em crises hipertensivas, pressão alta grave, em casos de afogamentos, em trabalho de parto onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto, na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte, em casos de choque elétrico, em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar um SAMU. Voltamos aqui conversando com o Dr. Leandro, juiz federal. Dr. Leandro, como é que funcionam as varas federais da Justiça Federal aqui em Foz? Quantas varas existem e que especialidades elas são? Aqui em Foz do Iguaçu nós temos hoje 6 varas federais, que atuam aqui na região, até Medianeira, Céu Azul. Pega as cidades... as cidades da região aqui. Até Medianeira. Até Medianeira. Tá. 6. Como elas são são 6 varas. É bastante curioso que aqui em Foz do Iguaçu, até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, era praticamente o único lugar que tinha mais varas criminais do que varas cíveis. Certo. Justamente por conta da demanda criminal aqui em Foz do Iguaçu em razão da fronteira. Porque o grosso da competência da Justiça Federal na parte criminal está em crimes internacionais. Pois não. Então, tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho, esses crimes internacionais que são de competência da Justiça Federal. Então, por conta da demanda, nós tínhamos 3 varas criminais e 2 varas cíveis. Enquanto que, só para ter uma comparação, Curitiba tem as mesmas 3 varas criminais e quase 30 varas cíveis. Pois não. Então, e a gente tem mais processos criminais do que Curitiba, apesar da gente ter uma população várias vezes menor do que Curitiba, mas é em razão da fronteira. No ano passado foi inaugurada a 6ª vara aqui em Foz do Iguaçu, que é uma vara especializada em previdenciário, que também as ações contra o INSS também são de competência da Justiça Federal. Então hoje nós temos 3 varas criminais, 2 cíveis gerais e 1 previdenciária. Tá. Quando o senhor fala nessas 6 varas, o senhor está embutindo aí também o juizado especial civil? Sim, sim. Civil e criminal. Sim. É o juizado especial. Também são competência dessas varas criminais. E cada vara criminal na Justiça Federal, ou melhor, cada vara na Justiça Federal tem 2 juízes. Tá, muito bem. Esses 2 juízes é o titular e o substituto, que o senhor poderia explicar melhor para quem está nos assistindo? Existe alguma diferença em autonomia de julgar? Não existe hierarquia entre o juiz titular e o substituto. A diferença é que o juiz titular, ele administra a vara, então é ele quem decide quem vai ser o diretor, quem vão ser os supervisores, mas é só uma questão administrativa. Jurisdicionalmente falando, nas decisões, cada um tem os seus processos e não existe hierarquia entre eles. Tá. Por exemplo, o juiz titular, quando sai de férias, o substituto passa e assim vice-versa. Sim, substitui ele assim como quando a mesma coisa acontece na Justiça Estadual. Isso. A Justiça Estadual também tem o seu juiz titular e os substitutos. Quando o substituto sai de férias, o titular também. Agora, recentemente, eu vou perguntar ao senhor, recentemente aqui, a coisa de 1 semana, quer dizer, a população da fronteira não se surpreende mais com essas notícias, porque elas se tornaram rotinas aqui na região. Nós somos uma cidade, uma região tríplice fronteira, temos o vizinho Paraguai, e aqui costumou-se, né, quem mora aqui há muito tempo sabe disso, que aqui vira e mexe a Polícia Federal desencadeia operações grandes, algumas grandes, de toda a natureza. Às vezes a Polícia Federal prende, corta na própria carne, prende policiais federais, quer seja rodoviários ou da própria Polícia Federal, e prende muita gente também envolvida numa série de ilícitos. Nós tivemos agora recentemente uma operação federal de vulto chamada Dupla Face. O senhor soube dessa operação? Sim. Que prendeu aí, acho que 16 presos, e segundo as informações que nós tivemos, ela desmantelou uma quadrilha especializada em contrabando, descaminho, e o grosso do negócio era o cigarro, né, que é uma atividade muito rendosa. Eu já disse e vou voltar a repetir, no Brasil, de cada
de cada 10 cigarros que são fumados no Brasil, 3 hoje são oriundos do Paraguai. Agora vocês imaginam a fábula de dinheiro que isso movimenta. Bom, enfim, a Operação Dupla Paz saiu lá da vara que o senhor responde pela 5ª Vara, e eu soube que o senhor foi o juiz também, o juiz que esteve à frente dessa operação. É fato, doutor? Sim. O Dupla Face, o que ela desmantelou, doutor? O que acontece é que a Delegacia de Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu, ela é certamente a mais atuante do Brasil. Nesse ano, a quantidade de drogas, etc., que foi apreendida na Delegacia de Foz do Iguaçu foi basicamente a mesma que em todas as demais delegacias do Brasil. Do resto do Brasil, doutor? Então, Foz do Iguaçu respondeu basicamente pela metade das apreensões do Brasil. Então, sempre que a Polícia Federal tem desconfiança de que há algum ilícito sendo cometido, vai fazer a sua investigação e num determinado ponto da investigação ele pode lançar mão, a legislação permite que lance mão das interceptações telefônicas. Só que para fazer uma interceptação telefônica só com autorização judicial. Então o juiz ele entra exatamente nesse ponto de acompanhar a investigação, não fazendo a investigação evidentemente, mas sim controlando a investigação de tal forma que ela obedeça aos parâmetros previstos na Constituição e na legislação. Então, o policial ele faz esse pedido, o Ministério Público se manifesta e o juiz vai avaliar se é o caso ou não de autorizar aquela interceptação telefônica. E a Dupla Face aconteceu dessa forma. Num determinado momento da investigação foi pedida a interceptação, foi deferida a interceptação e passou algum tempo fazendo a interceptação e a investigação, enfim, desse grupo. Agora, com a deflagração que deu-se na semana passada, essa operação ela passa a ser aberta, até então era sigilosa, passa a ser aberta e a gente começa numa nova fase, que agora seria a fase, o Ministério Público vai denunciar quem ele achar que tem que denunciar e a gente começa a fase judicial da investigação. Todas as provas que foram produzidas antes agora vão ser novamente produzidas, agora com a participação dos réus, com a participação dos advogados, enfim, do Ministério Público. E ao final disso tudo vai ser julgado. Então, digamos que o trabalho de investigação da polícia mais ou menos que se encerrou, ou está se encerrando por esses dias, e agora começa um trabalho do Ministério Público e ao fim um trabalho do Judiciário para fazer a avaliação de tudo isso. Uma pergunta, os réus presos no primeiro momento continuam presos ou já uma parte já foram soltos, doutor? Eles continuam presos e agora a questão está no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre para decidir sobre a manutenção ou não da prisão. Tá, muito bem. O doutor, a prisão, em tese, é a prisão do elemento, porque sabe-se que uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem é a sua liberdade de ir e vir, poder andar, ir até a padaria, e quando se manda prender, naturalmente as prisões são realizadas dentro dos pré-requisitos, né? E o senhor colocou aí que o juiz atende ou não o pedido de prisão. E naturalmente esse pessoal, eles não vão ficar presos até o final do julgamento. Num determinado momento o tribunal, o próprio juiz de primeira instância mandou prender, pode mandar soltar também, ou o tribunal. É assim que funciona mesmo, né? Sim, a gente tem basicamente 2 tipos principais de prisão no Brasil. Um deles é a prisão depois da condenação. Ele recebeu lá 5 anos de condenação, ele vai ficar 5 anos preso com a progressão do regime. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a chamada prisão cautelar, que é uma prisão que ocorre durante o curso do processo, e o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê lá as hipóteses em que isso pode ser possível. Por exemplo, se o réu estiver coagindo testemunhas, ou destruindo documentos e provas, ou tentando fugir, ou então se ele continua praticando crimes, enfim, são várias hipóteses legais que autorizam a prisão durante o curso do processo. Então, enquanto essas hipóteses estiverem presentes, ele fica preso. E a qualquer momento o próprio juiz que decretou a prisão pode voltar atrás, ou o tribunal pode decidir de forma contrária. Isso é bastante comum no curso do processo. Esse caso específico que eu estou falando foi amplamente divulgado. O próprio delegado-chefe da Polícia Federal nos chamou lá, nós da imprensa, deu uma entrevista, até porque naquele momento que a operação foi desencadeada com as prisões, naturalmente, ela não deixou de ser sigilosa, né, doutor?
E lá nos foi dito que os crimes elencados é de contrabando, descaminho e naturalmente cigarro, eletrônico e tudo. Agora eu pergunto ao senhor, eu conheço um pouco do Código Penal e o crime de contrabando, ele tem penas baixas, né? As penas são pequenininhas. Isso vale dizer que esse pessoal, especificamente, que foi preso, continua preso, eles, se condenados, receberão penas pequenininhas. Então... nos casos específicos de contrabando, a pena... 4 anos, no caso, né? Não, talvez nem 1 ano. 1 ano, quer dizer, ele vai prestar serviço comunitário. Nos casos que nós temos de condenação apenas por contrabando, a pena fica próxima de 1 ano e, regra geral, a não ser raríssima... Ninguém vai para cadeia. Ninguém vai preso, vai prestar serviço comunitário. Sim, mas e como é que fica, pelo que nos foi dito lá pelo delegado, nós tínhamos ali uma quadrilha organizada que tinha dezenas de caminhões, iam até o Pará lá, atravessavam o Brasil todo, levando esse fruto do contrabando, do cigarro, no caso. Independente E esse fruto desse crime, doutor? O dinheiro. A justiça tem como, ela visa também recambiar os cofres públicos, esse dinheiro que teria sido contrabandeado? Como é que é isso? Independente desse caso concreto, mas falando só abstratamente. Então, como eu disse para o senhor, se for condenado apenas pelo contrabando, de fato a pena é baixa, mas a gente pode ter aliado ao contrabando uma série de outros crimes. Por exemplo, se tiver medicamentos, a pena aumenta, se tiver drogas, se tiver armas, ou se tiver uma quadrilha, uma organização criminosa, ou então se tiver, por exemplo, o uso de carro com placa clonada ou de carro roubado. Então são vários crimes que o réu ele pratica ao mesmo tempo. Então, e vai somando, doutor? Vai somando. É um conjunto de crimes, né? É um conjunto de crimes que, dependendo do caso concreto, pode somar a pena de vários crimes. Então, se tiver um carro cheio de cigarros, mas tem também drogas, a placa é falsa, o carro é roubado... Aí vai somando. Aí, dependendo do caso concreto, a pena pode ficar bastante alta. Recentemente ocorreu uma lei, se não estou enganado, 12.850, que é uma lei que fala do crime organizado. Do crime, exatamente. Uma lei importantíssima que foi aprovada, né, pelo Congresso Nacional, 12.850 do crime organizado, que são as organizações criminosas. Né, Antônio? Isso já está à disposição do judiciário para aplicar, não é isso? Desde setembro, isso. Isso está em vigor, não é? Está em vigor desde setembro. E respondendo a sua outra pergunta, que é bastante importante, o próprio Código Penal ele prevê a perda dos bens adquiridos ou do produto do roubo, ou do crime, enfim, genericamente falando, do produto do crime, ou dos bens adquiridos com aquele produto do crime. Então, se um traficante de drogas ele conseguiu comprar uma casa com o dinheiro das drogas, aquela casa vai perder. Se é localizado na casa dele, por exemplo, 10 mil reais, e não tem como provar. Que seja, por exemplo, da venda das drogas, esses 10 mil reais ele perde, o carro ele perde. E vai perdendo tudo. E vai perdendo tudo que tiver envolvido com o crime, ele vai perder. Tá, isso é uma questão curiosa que eu quero aproveitar o senhor. Por exemplo, nós sabemos que criminosos, organizações criminosas, elas se organizam, né? E elas têm ali todos os seus departamentos e tudo, assessoria jurídica, e é comum nós sabermos que criminosos que oferem lucros muito grandes, eles lavam esse dinheiro através de... eles adquirem outros negócios que aparentemente negócios legais, né, doutor? Para as suas atividades, passam a ter esse negócio. A Justiça também, o Ministério Público, a própria Polícia Federal, ela está atenta a esses detalhes de lavagem de dinheiro? Claro, se houver lavagem de dinheiro... Se ele passar esses bens para terceiros, tem como chegar nesses terceiros, doutor? Sim. É possível, através do trabalho de investigação, chegar até o final, até rastreando, doutor? E se houver comprovação da lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro é um crime também tipificado, independente do crime anterior. Então, se eu pratiquei o tráfico de drogas, ganhei dinheiro e esse dinheiro eu lavei para ele tem aparência de origem ilícita, eu vou responder pelo crime do tráfico de drogas e da lavagem, são dois crimes diferentes. No caso específico da Justiça Federal, a competência para julgar o crime de lavagem, apenas o de lavagem, é de uma vara federal em Curitiba.
Lá em Curitiba? Curitiba. Então, no Paraná, todos os crimes de lavagem são julgados lá. Então, se eu tenho um réu que tenha praticado o crime de tráfico de drogas e de lavagem, então a lavagem... O tráfico de droga eu julgo aqui e lavagem lá. Aqui ou na cidade onde tiver ocorrido, e a lavagem sempre vai para Curitiba. Isso já é um entendimento do tribunal, doutor? Sim. Porque existe uma tese defendida por alguns advogados, porque o advogado está sempre defendendo teses, né? A rigor, o advogado defende o seu cliente e ele quer que o seu cliente não permaneça na cadeia, não seja condenado. Então, às vezes divulga-se tese de que processos como esse que eu estou citando aqui, quando desmembra, ele poderia até, numa análise final, ser anulado tudo, mas o tribunal, o entendimento é de que isso já está pacificado, né? Sim, a competência do crime de lavagem fica em Curitiba e dos outros crimes ficam na cidade onde eles foram. A nossa presidente Dilma Rousseff declarou ontem, ela numa entrevista, ela fez uma declaração contundente que foi até repercutida na CBN. Eu sou comentarista da CBN e escutei lá nos meus colegas de São Paulo repercutir. A Dilma Rousseff disse que essa atuação dos chamados black blocs, né, que são os mascarados que vão para as ruas e depredam mesmo, são violentos. Ela disse que isso é uma atuação que seria uma atuação fascista. E, partindo da primeira mandatária da nação, causou uma certa repercussão. O senhor, o que tem a dizer esse pessoal, doutor? E está sendo criado, inclusive a União está selecionando um grupo especializado para atacar essa questão, né, desses homens, dessas pessoas que vão para a rua quebrar tudo. O que o senhor acha dos black blocs, doutor? Não, sem dúvida nenhuma que é crime organizado, sem a menor dúvida, porque eles se reúnem para praticar crimes, eles não estão reunidos lá para se defender. Ou para defender uma ideia, manifestação popular, uma manifestação legítima, de forma alguma. Se fosse assim, não precisava ir mascarado, não precisava ir escondido no meio da população. Então, o que acontece é que aqueles que estão legitimamente defendendo os seus interesses e reclamando pelo respeito aos seus direitos, etc., acabam ficando à mercê desses poucos arruaceiros, que é isso que... Eles já saem de casa predispostos a isso. Sim. Por isso que eles levam, entre aspas, todo esse equipamento deles, né, de máscaras e enfim, tudo que eles usam para praticar esses atos contra o poder público, contra o particular, contra o patrimônio. A propriedade privada, né? Enfim, me parece que eles se reúnem para praticar esses crimes, que é crime de dano, enfim... Qualquer um que seja, não me parece que seja legítimo. Nós chegamos ao final, eu quero registrar aqui que foi uma satisfação recebê-lo, gostamos muito da conversa, espero que o nosso assinante, o assinante do canal, tenha tirado proveito dessa conversa com o juiz federal, e o senhor tem mais aí 1 ou 2 minutos para que as suas considerações finais. Dr. Leandro Cadenas Prado, parabéns pela essa questão do senhor escrever para ajudar o jovem que sai da faculdade a atingir o seu objetivo de passar em um concurso público. Eu acho isso muito interessante e o senhor fique à vontade para se despedir. Bom, eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra participar desse bate-papo, e eu digo para quem está em casa que pretende fazer o concurso público que no momento em que decidir fazer o concurso público, leve a sério isso, estude com dedicação, com afinco, com seriedade, que o resultado final, que é a aprovação no concurso público, vai chegar sem dúvida alguma. E se o seu desejo for por alguma das carreiras típicas de Estado, como magistratura, como policial, como fiscal, como Ministério Público, você está escolhendo um excelente caminho. Vai com afinco que você vai conseguir chegar lá, e o dia que chegar, não lembre de onde você... não esqueça de onde você veio. Lembre-se sempre de ajudar o próximo, de fazer o seu trabalho com seriedade e não simplesmente receber o salário e empurrar o seu trabalho com a barriga. Não, trabalhe com afinco, você está lá para servir ao público como a gente faz. Muito bem, eu queria dizer, só para finalizar, que nós falamos aqui sobre o juiz ser uma pessoa comum, e o doutor Leandro é uma pessoa comum, tanto é que ele me disse antes aqui de nós começarmos
o programa é que amanhã ele está embarcando com a esposa, ele vai viajar, ele vai para alguns países nórdicos lá e vai ver a aurora boreal, não é isso, doutor? Exatamente. Então, ele é uma pessoa comum, como todo mundo, como todos são. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana. Segunda-feira, às 18h30, como de hábito, eu estarei aqui com uma pessoa da nossa comunidade, falando sobre as nossas coisas. Tenham todos um bom final de semana. Bom final de semana.